houve alguma evolução no tratamento, medicamento para este mal, que acredito que de cada 10 pacientes que vai no otorrino, 2 devem reclamar de zumbido no ouvido, né, Diniz? O zumbido é um desafio médico, Arival. Para a ciência? É. É mesmo? O zumbido é uma coisa extremamente desconfortável. Dependendo do psiquismo do doente, ela pode levar o doente a mudança de comportamento, deixar o paciente desconfiado de que tem alguma doença que ele não consegue resolver, de que ele tem algo dentro da cabeça que está zunindo e ele não consegue se livrar daquele mosquito que não sai do ouvido dele. É um problema bem dramático, viu? Nós temos vários tipos de zumbidos. Nós temos os zumbidos que são gerados dentro do ouvido e aqueles zumbidos que são gerados fora do ouvido. Os zumbidos que são gerados dentro do ouvido são os piores, porque eles têm intensidades que podem ser variáveis. Geralmente, quando você tem um zumbido de dentro do ouvido, você chama ele de intraótico. Quando ele é gerado fora do ouvido, você chama ele de extraótico. Então, vou lhe dar um exemplo de um zumbido extraótico. Existem pessoas que, por falta de dentes, elas acabam tendo uma mordida cruzada. Então, ela começa a forçar essa articulação aqui da mandíbula com o ouvido. E aquilo começa a dar estalos e pode gerar um barulho constante. Isso é um zumbido extraótico. Você procura o ortodontista, você corrige, coloca as peças dentárias que estejam faltando ou corrige a arcada dentária, esse zumbido tende a desaparecer. Agora, quando o zumbido é intraótico, ele é causado no nervo auditivo. O nervo auditivo recebe vasos sanguíneos que nutrem. E como a gente sabe, o tecido nervoso ele não é regenerável. Por isso que os AVCs causam aquelas sequelas motoras. Depois de lesado, ele não se recupera mais. E no ouvido acontece uma coisa curiosa. Por exemplo, se você entope uma artéria na retina, você tem um ponto cego. Você não enxerga direito naquele ponto. Agora, quando você tem um vaso obstruído no ouvido, ele gera zumbido. Ele troca a audição por um barulho descoordenado, que é o zumbido. Como se fosse uma máquina de base controlada por uma coisa mais sofisticada. No momento que essa coisa sofisticada não existe mais, a máquina começa a formar o barulho. E aí aparece o zumbido. Então, sempre que há o zumbido, você tem que ver se existe lesão no nervo auditivo e de qual é o percentual de lesão que você tem. Porque é muito em função da intensidade do zumbido que você vai ter sucesso ou não no tratamento dele. Antigamente se tinha até cirurgia para zumbido. Foi lá e se cortou o nervo auditivo. Bom, agora vai acabar o zumbido. Não acabava o zumbido, porque já havia uma memória cerebral do barulho do zumbido. Depois se pensou em destruir o labirinto junto. Se destruiu o labirinto com medicações que também não ajudaram em nada. O zumbido continuou lá na cabeça do paciente. Hoje, na Itália, eles estão fazendo implantes cocleares para tratamento de zumbido. O que é o implante coclear? É essa cirurgia contemporânea que está se fazendo para aquelas pessoas que nunca escutaram, que nasceram surdas. Eles fazem um implante coclear, botam um eletrodo no nervo, capta com um aparelho auditivo e a pessoa começa a aprender a linguagem de quem ouve. Isso se chama implante coclear. Então, como as tentativas de fazer o barulho desaparecer não costumam ser muito eficazes, os italianos hoje estão tentando implantes cocleares no tratamento do zumbido. Mas você tem medicamento para tratar o zumbido, você tem terapia adjuvante na adaptação ao zumbido, que são ruídos de fundo. Então são aparelhos, às vezes, que são indicados para isso e vendidos, que tem, por exemplo, o barulho de uma cachoeira bem baixinho, tu liga, que a pessoa tolera muito mais esse tipo de ruído do que um zumbido dentro da cabeça. Então existem algumas formas, mas nenhuma ainda foi a ideal de acabar com o zumbido. E tem um zumbido muito forte, muito importante, que é aquele zumbido que acontece após uma surdez súbita. É como se fosse um AVC no nervo auditivo. De uma hora para outra, o indivíduo sofre uma
uma obstrução de um microvaso lá, Dá um apagão. ou pode ser um ataque viral em cima do nervo auditivo. A cachumba costuma dar muita surdez, graças a Deus, de um lado só, quando ela ocorre, em determinadas situações. Uso de medicamentos, que graças a Deus também hoje não existem mais, mas existiam medicamentos que diminuíam a audição e causavam lesão, gerando zumbido. Agora, tem um que está aí no mercado e é muito recomendado, que é a aspirina. Se você tomar a partir de determinada miligramas de aspirina por dia, todos os dias, começa a aparecer zumbido no seu ouvido. Então tem que ter critério. Porque como ela impede a atividade plaquetária do sangue, ela torna o sangue mais fluido. E o sangue mais fluido viajaria melhor pelos vasos. E aí começa a haver zumbido no ouvido. Tem muita coisa nesse mundo aí. Isso aí que eu coloquei seriam as coisas mais gerais. Mais assim. gerais. Mas zumbido é uma coisa muito complicada de tratar, do paciente se adaptar. Tem pacientes que se conformam rapidamente, aceitam o zumbido. Tem outros que não toleram o zumbido sob hipótese alguma e às vezes se tornam pacientes psiquiátricos por causa do zumbido. Lamentável. Nós temos algumas fotos que eu queria mostrar para você, Diniz. Coloca a primeira aí sobre o ouvido, José. Isso aí. Cera no ouvido, cerumen no ouvido pode gerar zumbido? Pode. Quando ele oclui todo o canal do ouvido, ele pode gerar zumbido. Ali é um cerumen, né? Ali é um cerume que ele está removendo. Você vê que amarelo, existe né? uma alça, que é o nome daquele instrumento ali, e logo grudado na alça à direita, você tem a membrana do tímpano, os ossinhos do ouvido e o labirinto. Aquelas cobrinhas daquele caracolzinho ali é o labirinto. É o labirinto. E para fora do tímpano é que fica a cera. O canal é revestido por pele. E ele é formado uma parte por osso e uma parte por cartilagem. Então isso aí é a maneira correta de tu tirar uma cera do ouvido num consultório médico, com um microscópio. Aí está o exemplo em vivo, né? Lá no fundo, se tu olhar bem, tem um pontinho branco lá. Isso. Aquilo lá é o cabinho do osso martelo. No canal, que é todo revestido por pele, você encontra uma rolha de cerumen aí. Isso esse não marrom. é sujeira, né, Diniz? Cera não é sujeira, cera é gordura. A pele produz suor, o olho produz lágrima e o ouvido produz cera. E ela vem vindo para fora sozinha. Veja você que o tímpano está bem distante dela, porque ela é produzida só na entrada do canal. Então ela vem para fora sozinha. Nós é que jogamos ela lá para o fundo, quando usamos fones intra-auriculares, o hábito péssimo do cotonete, isso acaba empurrando a cera para dentro. A mamãe está limpando... A mamãe está limpando o pavilhão auricular, isso aí, por primário, não haveria grandes problemas. Agora, se botar no canalzinho da criança, e olha o tamanho da cabeça de um cotonete relativo ao canal, isso aí está totalmente errado, né? E é uma prática comum ainda. Comum, muito comum. Aí o que acontece? A criança tem uma dor de ouvido, vem ao consultório médico, a criança por natureza se agita, ela não colabora, ela tem medo, tu não consegue limpar o ouvido da criança e às vezes você tem que fazer contenção dessa criança para poder examinar o ouvido, ver o que tem para medicar adequadamente. Os pais ficam nervosos, ficam ansiosos, com razão até, mas é em casa mesmo que isso acontece. Então, cotonete é um instrumento que não deve ser usado. Não se usa cotonete. Você pode usar cotonete para usar na sua maquiagem, você pode usar cotonete para mexer em alguma coisa no cílio. Tem gente que limpa as narinas, onde nós temos pelo com cotonete, mas no ouvido, não. Ele nunca vai lhe ajudar, porque o cotonete tem uma cabeça de algodão muito grande, que geralmente supera o diâmetro do canal auditivo. Isso, consequentemente, leva. Ele já entra empurrando e pode causar lesão de tímpano. Quanto tímpano furado a gente vê aí. Algumas lavagens de ouvido feitas em locais não adequados também dão perfuração de tímpano. É um instrumento muito perigoso. E o nosso ouvido, ele é muito sensível, né, Diniz? Eu sempre digo para os meus pacientes que se eles cuidarem do ouvido deles como eles cuidam do olho, eles nunca vão ter problema. Se te oferecerem algo para pingar no olho, você rejeita. Não, isso aí no meu olho não pinga, eu vou ficar cego. Mas por que pinga no ouvido? Porque pinga no ouvido também vai ficar surdo. Tem determinados materiais que são tóxicos ao tímpano. Pode perfurar o tímpano e com isso você perder a audição.
E a audição, quando você a perde em função de um trauma grave, dificilmente se recupera. A nossa audição é extremamente importante. Por exemplo, você vai atravessar uma avenida movimentada, se você não tem boa audição, você não vê o carro que está podendo vir do seu lado, você não sabe quem está atrás de você, você pode ser atropelado, sofrer um acidente pela falta de audição. Ela é tão importante quanto a visão, por isso que ela é um dos nossos 5 sentidos fundamentais. E o importante é o seguinte, se você tem uma dúvida, procure um especialista, né, Diniz? Eu acho bom. É o caminho mais curto para você ter, de repente, Se a você solução quer uma do informação problema. adequada, precisa e que não tenha risco, você deve procurar qualquer especialista médico para se orientar sobre o que está lhe acontecendo. Isso, para mim, é primário. Faz a diferença. Faz muita diferença.